Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Esse provérbio deve ser um dos mais conhecidos de toda a Bíblia. Provavelmente muitos o têm até memorizado. E, de fato, ele nos apresenta uma verdade que poderíamos tratar até como óbvia. Uma resposta gentil evita ou afasta a ira, a raiva de outra pessoa. Mas palavras duras despertam essa mesma raiva. O grande desafio desse provérbio não é entendê-lo, mas é praticá-lo. Sinceramente, embora conhecido, eu não tenho tanta certeza se é o mais praticado dos provérbios de Salomão. A nossa tendência é responder aos outros da mesma maneira. A gentileza, respondemos com gentileza. A raiva, respondemos com mais raiva ainda. Mas volte ao que diz Provérbios 15, 1. Uma resposta branda, gentil, tem o poder de desviar a fúria. Essa é uma exortação ao domínio próprio, à paciência, à empatia até, num certo sentido, e à sabedoria para lidar com situações difíceis. Nossas palavras, e não só o conteúdo delas, mas também a nossa maneira de falar, podem contribuir à paz ou criar verdadeiras guerras. Pense, nós observamos muito isso à nossa volta, de como, por exemplo, diferenças de opinião geram brigas terríveis. Pessoas alteram suas vozes, gritam, ofendem aos outros e as consequências são drásticas. Destroem famílias e casamentos, desgastam relações que seriam de amizade, causam intrigas. Aplique Provérbios 15, 1 e evite muito sofrimento, tanto na sua vida quanto na de outras pessoas. Em Gálatas capítulo 5, Paulo nos apresenta uma lista que descreve o muito conhecido fruto do Espírito. E veja só, os últimos itens dessa lista, no versículo 23, são mansidão e domínio próprio. A resposta branda é uma grande demonstração de domínio próprio. É difícil a gente se controlar quando alguém nos ataca ou nos provoca. Mas se conseguirmos dominar a língua, responder com boas palavras, no volume, no tom de voz adequado, a pessoa irada e briguenta perde a razão. Eu diria que um dos vilões, inclusive, do livro de Provérbios é o homem contencioso e iracundo. Muitos provérbios criticam esse tipo de atitude. Um deles é Provérbios 29, versículo 22. O iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. A atitude de alguém que responde com brandura será bem diferente disso. Há um conhecido ditado no nosso país que nos diz que quando um não quer, dois não brigam. Se contra-atacarmos ou ficarmos na defensiva em uma discussão, a tensão só aumenta e a contenda é certa. Se você se recusar a brigar, o outro, o máximo que vai conseguir é falar sozinho. E pense como esse conselho pode trazer grandes benefícios para várias áreas da nossa vida, em diversos contextos. Eu vou citar alguns contextos aqui em que esse provérbio deve ser bem aplicado. Primeira coisa, em relacionamentos familiares. A dinâmica familiar, muitas vezes, nos coloca em situações desafiadoras. Ao invés de responder com palavras duras em momentos de tensão, podemos lembrar de Provérbios 15, 1. Uma resposta branda pode ser a ponte que unirá corações desgastados e restaurará a harmonia no lar. Muitos conflitos entre cônjuges podem ser evitados com atitude branda. Pais devem tratar os filhos da mesma maneira, sem ira ou descontrole. Filhos devem ser ensinados a tratar os seus irmãos da mesma maneira. Um lar harmonioso precisa desse provérbio.
O mesmo se aplica no ambiente de trabalho. Será muito mais produtivo se houver um ambiente de compreensão e de conversas pacíficas, e não de brigas ou disputas egoístas. Talvez as pressões do trabalho, as demandas, as diferenças de personalidade dentro daquela equipe, tudo isso pode gerar um desafio e gerar conflitos. Talvez o fato de ter que lidar com pessoas egoístas e gananciosas gere isso. Não busque o conflito tolo, mas responda com brandura. E no fim das contas, é a vontade de Deus para o seu povo. Deus quer isso dentro da igreja. Devemos ouvir e compreender uns aos outros, ao invés de brigar para impor as nossas ideias. Paulo tratou inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas como obras da carne. Não devem existir nas nossas vidas, individualmente, e nem nos relacionamentos interpessoais entre os servos de Deus. Você conhece Provérbios 15:1. Agora é hora de praticá-lo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.